todos, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta esta primeira sessão ordinária da SDI 2 do ano judiciário de 2014. Cumprimento os eminentes ministros que a integram, mais do que colegas, prezadíssimos amigos, com o desejo sincero de que tenhamos todos aproveitado as férias que tanto merecíamos pelo volumoso trabalho com que nos deparamos em 2013 e com o outro tanto volumoso trabalho que 2014 nos reserva. Disse, a certa altura, que a sociedade brasileira precisa conhecer o tanto que se trabalha no Tribunal Superior do Trabalho, em razão, inclusive, de um acréscimo contínuo de processos que têm dado entrada nessa corte. E, evidentemente, que, além das férias, é preciso reservar aos ministros o direito universal assegurado a todos os trabalhadores, o convívio familiar, o convívio social e, sobretudo, atender à injunção legal do constante aprimoramento. Por isso é que eu rendo as mais merecidas homenagens a todos quanto atuam neste Tribunal Superior do Trabalho, que hoje, em igualdade de condições e com igual destaque, acha-se inserido no concerto maior dos tribunais superiores do país. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, a digna subprocuradora-geral do Trabalho, que toma assento nesta sessão, doutora Evani de Oliveira Selva, Evani de Oliveira Selva, as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta SDI. Agradeço, em particular, a presença de Sua Excelência, o ministro Márcio Vitral, que prontamente atendeu o pedido da presidência para fazer-se presente em substituição a 3 ministros impedidos de participar de 3 processos que estão em pauta nesta sessão. Recebi aqui um comunicado que agradeço quem o fez, porque estava a cometer uma indelicadeza involuntária de registrar que hoje aniversaria Sua Excelência, o ministro José Roberto Pimenta. Externo a Sua Excelência os mais profundos e sinceros votos de paz, saúde, vida longa, extensivos aos seus digníssimos familiares, e ressalto a inteligência, cultura e dedicação do eminente ministro, com quem tive a honra de conviver ao tempo em que fora diretor da Escola Nacional da Magistratura, oportunidade em que o douto ministro compunha o conselho, era diretor da Escola Judicial do TRT da Terceira Região e emprestou a sua inteligência, a sua cultura, em várias oportunidades, em auxílio à fragilidade e vulnerabilidade do seu diretor na ocasião. Espero que Sua Excelência, ao completar hoje mais um ano de vida,
tenha outros tantos pela frente, sempre cercado do carinho de seus familiares, do respeito e admiração dos seus pares, para que, junto com todos, continuemos engrandecendo esse tribunal a que todos nós dedicamos com coração e por quem nutrimos uma admiração que o dia a dia dessa corte tão bem o demonstra aos senhores jurisdicionados. Antes de franquear a palavra aos eminentes colegas, eu vou pedir a gentileza de Sua Senhoria, doutora Adriana, que apregoe os processos com vistas regimentais que serão retirados de pauta por não terem sido republicados, uma vez que as vistas regimentais foram pedidas no ano passado. Por favor, doutora Adriana. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo. Ação rescisória 7.262, dígito 59, de 2012. Pode. Processo RO 347, dígito 87, de 2011. E também o processo RO 88.500, dígito 27, de 2007. E relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 18.400, dígito 16, de 2009. Processos retirados de pauta para que sejam republicados para inclusão na pauta subsequente desta subseção. Franqueio a palavra aos eminentes colegas para eventuais comunicações. Não as havendo, peço a compreensão das senhoras e senhores advogados para dar preferência aos 3 processos em que há impedimento e que haverá participação de Sua Excelência o ministro Márcio Vitral, a fim de liberar o eminente magistrado para que retorne à sua labuta incansável com os milhares de processos que o aguardam no seu gabinete. Por favor, ao pregão do... Relator, excelentíssimo senhor Excelência, ministro. pela ordem. Excelência, o processo ação rescisória 7262/59/2012, com a devida vênia, ele foi publicado, inclusive as 2 partes estão aqui. Eu estou por uma das partes, o meu colega está pelo autor. Então, seria possível julgar? O ministro relator, nesse caso, foi o ministro relator quem pediu a retirada de pauta. Ah, sim, perfeitamente. Espero então, que conte com a obrigada. compreensão de Sua Excelência, possivelmente para melhor estudar Claro. esse caso. Ah, ok, obrigada. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo ED, reexame necessário RO 537, dígito 77, de 2011, impedido, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, são embargos de declaração opostos pela autora. A omissão apontada guarda pertinência com o óbice da súmula 83 no acórdão embargado. A alegação não merece acolhida e, por isso, presidente, pelos fundamentos disponibilizados a Vossa Excelência, eu proponho que se conheça dos embargos, que se os rejeite. Rejeição dos embargos por não haver os vícios das normas de regência pertinentes. Indago os colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 8.385, dígito 18, de 2011, impedido, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, é o RO 8385, né? Recurso ordinário, ação rescisória, discussão de juros de mora da Fazenda Pública,
A proposta é negar-se provimento ao recurso e discussão de honorários advocatícios, aplicação da súmula 219 no seu item 2º, nova redação, também aqui negar provimento ao recurso. Perfeito. Indago os colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Processo RO 634, dígito 43 de 2012. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, esse processo versa sobre estabilidade de delegado sindical, matéria pacificada no âmbito desta Corte, na forma do OJ 369-1031. Nego provimento ao recurso, senhor presidente. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente doutor relator, ministro Cláudio Brandão. Agradeço muitíssimo a presença do ministro Márcio Vitral. Gostaríamos de tê-lo aqui por mais tempo para desfrutar da sua inteligência, prudência, mas sei que Sua Excelência está lá às voltas, como todos, com milhares e milhares de processos. Muitíssimo obrigado pela atenção. Eu me permito agora reparar um outro equívoco que cometi involuntariamente ao fazer o registro do aniversário do eminente ministro Zé Roberto, de indagar se os colegas aderem à manifestação. O Ministério Público também adere à manifestação, os senhores advogados também, e solicito à Secretaria que encaminhe notas degravadas à Sua Excelência. Há uma vista regimental que será julgada hoje, então terá prioridade. Pode fazer o pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para rescindir parcialmente o acordo proferido nos autos da reclamação trabalhista quanto ao deferimento do pagamento de honorários advocatícios de 30% sobre o valor da condenação e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de honorários de assistência judiciária e dar provimento ao agravo regimental na ação cautelar para julgá-la procedente, a fim de suspender a execução até o trânsito em julgado da ação rescisória e da ação cautelar, apenas no que se refere aos honorários advocatícios. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Hugo Schormann. Senhor presidente, senhores ministros, eu pedi vista do presente processo para examinar principalmente a questão que trata da matéria de fundo, que é a respeito da indenização de frutos percebidos pela posse de má-fé. Em relação ao outro tema, que é honorários advocatícios, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro relator. Em relação a esse tema dos frutos posse de má-fé, que foi a condenação imposta, que é objeto de ação rescisória, eu destaco inicialmente que o valor atualmente desta parcela em liquidação totaliza R$ 4.854.681. Isso na sessão anterior, em novembro de 2000. Aliás, em novembro já alcançou o valor de R$ 4.854.000 em novembro de 2011. E de par com isso, quanto ao pré-questionamento, aqui eu peço todas as vênias ao eminente ministro relator. Eu entendo que a matéria, e não apenas os dispositivos legais mencionados no acordo residendo, foi devidamente pré-questionada e, sendo possível, em decorrência, o exame da violação sob o prisma do artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177/91. Eu também entendo que não é o caso de se aplicar ao J97, porque a invocação de violação ao princípio da legalidade, artigo 2º, inciso 2 da Constituição, veio bem inserida na matéria e acompanha os referidos dispositivos como um reforço à ilação de que a condenação não tem amparo legal, não sendo o caso de sua invocação isolada, genérica e desfundamentada, como preconiza a referida orientação jurisprudencial.
E quanto à aplicação da OJ 83.2, seria a matéria controvertida, e a súmula 410, reexame de fatos e provas, novamente, com devido respeito, a tese muito bem sustentada no voto, entende que pode ser superadas ante a constatação de que houve violação literal e direta aos dispositivos legais indicados, porque não se está diante de interpretação judicial possível no ordenamento jurídico, não há amparo legal, nem diante de interpretação razoável, no meu modo de ver. A aplicação do artigo 402 do Código Civil, inserido no livro do Direito às Obrigações, no título Inadimplemento das Obrigações e no capítulo das perdas e danos do Código Civil, não tem cabimento, no meu modo de ver, porque há legislação material trabalhista específica sobre a matéria, que é justamente o artigo 39 da Lei 8.177/91. E tal indenização somente seria possível se decorrente de ato ilícito ou de exceção prevista em lei, mas com a devida demonstração do que a ré teve prejuízos e do que razoavelmente deixou de lucrar com o efeito dela direto e imediato. Então, senhor presidente, eu já tive a oportunidade de disponibilizar a minha divergência e os demais fundamentos. Eu, mais uma vez, pedindo todas as vênias do ex-ministro relator, Alberto Bresciani, eu divirjo do voto nesse tópico, entendendo que há violação ao artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177, que impôs essa condenação que supera R$ 4.800.000 atualmente. E por isso que estou propondo divergência quanto a esse aspecto, para julgar procedente a ação rescisória nesse aspecto e excluir da condenação essa parcela. Divergência parcial. Senhor presidente, Eu vou passar a palavra a você. Com provimento do RO para a exclusão da indenização frutos não percebidos, não? Não percebidos. Pois não, ministro Bresciani, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, primeiro, para agradecer ao ministro Hugo Scheuermann a remessa de seu voto e para pedir vênia à Sua Excelência para conservar meu ponto de vista original. Explico a Vossas Excelências também, lhes encaminhei a minha compreensão, porque no caso dos autos, a alegação de violação ao artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177/91, a meu ver, seria possível se discutisse critério de atualização de débito trabalhista. Essa matéria não foi objeto do acordo regional, atualização de débito trabalhista. O regional tomou, talvez equivocadamente, mas a ação rescisória não seria, a meu ver, a senda adequada para se pesquisar este aspecto, tomou do critério dos juros praticados pelo banco como base para calcular indenização por perdas e danos nos termos do artigo 402 do Código Civil, que, a meu ver, afastaria a violação pretendida do artigo 5º 2, porque, na verdade, o regional, ou bem ou mal, se baseou em norma existente e integrada ao ordenamento jurídico. Por outro lado, a questão dos frutos da posse de má-fé, efetivamente, são objeto da súmula 455, embora o regional não tenha feito alusão direta à matéria, mas cuidado apenas de fixar reparação por perdas e danos, insisto. No tópico sob análise, não houve consideração em torno de critério de atualização de débito trabalhista, mas de fixação de perdas e danos, conforme os autos indicam. Por isso, a mim me parece, senhor presidente, com todas as vênias, e com respeito ao jurídico voto do ministro Hugo Scheuermann, que não haveria hipótese para se contornar os limites da súmula 298. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Na sequência, vota Sua Excelência o ministro Caputo Bastos. Vossa Excelência. Presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator acompanhar o voto que divergiu. Vejo aqui que foram vários fundamentos, inclusive eu reforçaria até o cabimento pelo 5º 2, porque ao deferir a
perdas e danos, são fruto de recebidos de posse de má-fé, eles foram além do que se deve observar no caso de parcelas trabalhistas inadimplidas na oportunidade correta. Eu também comungo, Sua Excelência, a hipótese do 402 foi equivocadamente tratada no acordo regional, inclusive na própria fundamentação do acordo regional, quando invoca o artigo 402 do Código Civil e fala rigorosamente de aplicação desses frutos de má-fé, quando faz alusão especificamente a não adimplemento de parcelas trabalhistas ao seu tempo, de forma que enfim, senhor presidente, eu estou de acordo com a tese agora defendida pelo eminente ministro Schormann, eu, pedindo vênia, eminente relator, eu acompanho. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Cláudio Brandão? Senhor presidente, senhores ministros, com a devida vênia de ambos, relator e ministro Schormann, divido quanto aos dois temas. Em relação ao primeiro, adoto como fundamentos aqueles trazidos pelo ministro relator para rejeitar o segundo, ou seja, o fato de ser matéria controvertida em relação ao cabimento de honorários avocatícios decorrentes da reparação por perdas e danos, e ter sido estabelecido no acordo regional que o pleito não se referia a honorários avocatícios, mas sim a reparação por perdas e danos prevista no Código Civil. Fundamento que foi utilizado pelo ministro relator para estabelecer que no tópico referente ao segundo tema, não foi analisado à luz da Lei 8.137 de 91, e sim com base no Código Civil. Portanto, com a devida vênia de ambos, como eu registrei, divido do primeiro, em relação ao ministro relator, para entender que a hipótese não permite rescindibilidade, porque não foi tratado o tema à luz da súmula 219 ou mesmo da Lei 5.54/70, e convido Sua Excelência, pelo mesmo fundamento, para estabelecer que, em relação ao segundo tema, foi apreciado à luz do Código Civil e não da Lei 8.137 de 91, que trata de juros de mora, e, portanto, seria hipótese percentual ou base de incidência e não aplicado o Código Civil. É com o voto, senhor presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência nega provimento ao recurso ordinário. Isso. Uma segunda corrente. Como vota Sua Excelência, o eminente ministro Manuel Pereira? Senhor presidente, eu vou pedir a máxima vênia ao ministro Hugo e agora ao ministro Brandão, porque eu vou acompanhar, senhor presidente, o ministro relator, pois entendo que aqui é o caso da aplicação das súmulas 298 e 83 e da OJ 97 da SDI 2. A leitura da decisão rescindenda deixa evidente, senhor presidente, que em nenhum momento se examinou a matéria sob o aspecto do elemento subjetivo inerente ao artigo 1216 do Código Civil, qual seja, da posse de má-fé. A lide, senhor presidente, foi solucionada à luz do artigo 402 do Código Civil, que cuida dos lucros cessantes. Logo, inarredável a súmula 298 do TST. De outro lado, matéria sobre a posse de frutos de má-fé na hipótese de instituição bancária era deveras controvertida ao tempo em que proferida a decisão rescindenda. Notem que, ainda que o julgador tivesse examinado sob o prisma do artigo 1216 do Código Civil, a interpretação sobre a incidência ou não do artigo na seara trabalhista era controvertida, o que atrai a súmula 83 do TST. Por derradeiro, senhor presidente, eu entendo
que a indicação do artigo 5º2 da Constituição Federal foi genérica, mormente porque há dispositivo infraconstitucional tratando da matéria, nos moldes delineados pelo autor na inicial, o que, de toda sorte, conduz à conclusão de que eventual violação do 5º2 seria apenas reflexa. Com esses fundamentos, senhor presidente, pedindo ao vênia a divergência, eu estou acompanhando o voto integral do relator, presidente. Pois não. Os votos são como só ocorrer com os votos da... Votando com o relator, né? O ministro Cláudio Brandão acompanha nessa parte o voto do relator. Eu li com atenção o voto de Sua Excelência, eminente ministro Alberto Bresciani, e a divergência do ministro Hugo Scheuermann. E deixou-me vivamente impressionado a referência que Sua Excelência o ministro Alberto Bresciani fez a um fato que é corriqueiro e já consolidado aqui no âmbito deste tribunal. Se a defesa não suscita a questão, não há como se extrair a violação àquele dispositivo legal. Ou seja, se não se ventila, se a própria parte não ventila a questão, não é possível extrair-se dos termos da decisão a violação a determinado dispositivo legal. E vejo que, na realidade, não houve condenação em perdas e danos provenientes dos frutos percebidos, mas sim a adoção do critério de atualização monetária que fugiu dos parâmetros da nossa legislação para, em tese, arrojada e hoje já superada aqui no TST, utilizar-se dos juros bancários, com aplicação subsidiária do artigo 402 do Código Civil. Então, em relação à questão da indenização por perdas e danos pretendidas, eu concorro com a versão de Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani, de não haver esse fato sido suscitado na defesa que permitisse, na decisão rescindenda, ainda que não houvesse referência nominal ao dispositivo, lugar para a atuação do juízo rescindente e, por consequência, do juízo rescisório. Essa ação rescisória, apesar de eu entender que está amplamente equivocada, e o está mesmo, porque é uma tese esdrúxula, já superada, essa tese encontra um obstáculo intransponível em sede de ação rescisória, porque nela não se repropõe a cognição matéria que já fora definitivamente julgada, sem sequer ter sido abordada pela parte a questão que ora é trazida. Enfim, embora não tenha sido esse o propósito do autor da ação rescisória, e embora lamente muito que essa decisão tenha sido proferida, porque além de injurídica e injusta, ela é juridicamente incorreta, mas a ação rescisória, lamentavelmente, não se presta à correção de injustiças, erros de julgamento, a adoção de teses absurdas, a exemplo dessa tese que se abriu absurdamente, e me surpreende que não tenha havido recurso ordinário, porque nós estamos a rescindir a sentença, não é? O recurso ordinário que o Tribunal Regional não reparasse esse erro crasso de julgamento com a adoção de teses que alguns colegas
se lançam na aventura de tentar fazer quase que aqui faz-me lembrar, com todo o respeito e admiração, os juízes pela democracia, ou seja, eu julgo como eu entendo que devo julgar, pouco me importa o direito posto, que é essa moda do neopositivismo, neoconstitucionalismo, que se faz tábula rasa do direito posto para dar, invulgar valor à concepção subjetiva do juiz do que ele entende ser justiça. E, com isso, se estabelece uma insegurança total entre os advogados, jurisdicionados, porque cada magistrado, cada um de nós tem a sua concepção particular de justiça. Teses como essas devem ser abandonadas, porque depõem contra a seriedade do Poder Judiciário. Não fossem as restrições que Sua Excelência, o eminente advogado, doutor José Pedro, bem sabe sobre a ação rescisória, e desde que assumi a corte aqui, fiz uma analogia com a passagem bíblica de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha de se acolher uma ação rescisória. E ela, com todas as vênias, essa ação rescisória, ela tem um nítido cunho recursal, com o objetivo elogiável, mas infelizmente não aceitável em sede de ação rescisória, de reparar esse erro, e eu repito, erro crasso de julgamento. Erro crasso. Pudesse a ação rescisória ter uma largura e largueza mais expressiva, não haveria dúvida alguma de que o corte se abateria com rigor, tal como propugna o douto e eminente ministro Hugo Schaumann. Com relação aos honorários advocatícios, peço vênia ao douto ministro Cláudio Brandão para também acompanhar tanto o relator quanto a divergência, porque o fato de se ter deferido honorários advocatícios com base no Código Civil, no sentido de reparar indenização, ele choca frontalmente com o que o dispositivo da nossa lei, que o prevê única e exclusivamente naquelas hipóteses. E há precedentes aqui da SDI1 nesse mesmo sentido, um dos quais da lavra apequenada deste presidente. De modo que, pedindo vênia ao eminente, à douta divergência, aberta por Sua Excelência o eminente ministro Hugo Schaumann, e acompanhada em parte... não, só Hugo Schaumann, proclamo que a decisão é no sentido do voto do eminente relator de provimento parcial para a exclusão da verba honorária, vencido parcialmente Sua Excelência o Vistor Ministro Hugo Schaumann e parcialmente parcialmente o ministro Cláudio Brandão em relação aos honorários advocatícios. O Caputo Bastos é Hugo Schaumann, ministro Caputo Bastos, prevaleceu o voto de Sua Excelência o ministro Bresciani, vencido parcialmente o ministro Hugo Schaumann em relação à questão da indenização e parcialmente o ministro Cláudio Brandão em relação aos honorários, e integralmente o ministro Caputo Bastos. O ministro Caputo, presidente, votou com o ministro Hugo, salvo engano. Nos honorários? No segundo tema. Eu fiquei vencido só no primeiro tema, senhor presidente. Não, pois é, estou dizendo que o ministro vencidos, o relator, ministro Hugo Schaumann e ministro Caputo Bastos, porque prevalece o voto, Sua Excelência, o ministro Bresciani, porque o acompanham
integralmente o ministro Emanuel Pereira, eu e Vossa Excelência parcialmente. Primeiro tema. Então, Vossa Excelência fica vencido parcialmente na questão dos honorários advocatícios, o ministro Hugo Schormann parcialmente na questão de fundo e, igualmente, o ministro Caputo Basso parcialmente na questão de fundo. O voto prevalecente é o do relator. Indago de Sua Excelência o ministro Hugo Schormann se tem interesse de juntada de voto vencida ao pé do acordo. Sim, senhor presidente. Pois não. Então, assim se decide. Agradeço muitíssimo a presença do eminente advogado, doutor José Pedro. Obrigado. Por quem tenho respeito e grande admiração. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos, um ótimo começo de ano para todos. Muito obrigado. Você conseguiu captar essa? Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 361, dígito 19 de 2010, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Gedson Peixoto de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelos impetrantes contra o acórdão do TRT que denegou a segurança. O ato, senhor presidente, apontado como coator, consiste em decisão em que se determinou o restabelecimento do vínculo de emprego do reclamante, assegurando-se a utilização do convênio médico. Examinando o andamento do processo originário, senhor presidente, pelo sistema informatizado desta Justiça, verifiquei a superveniência de sentença de mérito em 30 de setembro do ano passado, em que confirmada a tutela antecipada outrora deferida. Ressai, portanto, a perda do objeto no mandamos, uma vez que a decisão interlocutória precária que concedeu a liminar foi substituída pela sentença subsequente, que a confirmou, de modo que a eventual impugnação deve se dirigir contra aquela decisão definitiva, exarada em juízo de cognição exauriente, até mesmo para se evitar que sejam proferidas decisões eventualmente conflitantes. O voto, senhor presidente, é extinção do processo, sem resolução do mérito. Doutor Vitor Russomano, só o registro. Registrada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide, nós temos o voto do eminente relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 939, dígito 54 de 2012, em que são partes Aguimar Magalhães e Mineração Morro Velho S.A. e outras. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, Alberto Bresciani. Presidente, o processo é oriundo da terceira região. Há uma preliminar de não conhecimento suscitada em contra-razões, apoiada na súmula 422, e que, a meu ver, efetivamente procede. Com efeito, não há insurgência em relação à aplicação do óbice da súmula 298.1 e 2 do TST no tocante ao alegado maltrato aos artigos 9º, 60 e 154 da CLT e 7º, 22 da CF, tampouco quanto aos fundamentos pelos quais o Regional concluiu pela ausência de ofensa literal e inequívoca aos artigos 7º, 23 da Constituição Federal e 193, parágrafo 1º da CLT. O recurso ordinário, na verdade, repete a petição inicial e, aos fundamentos ali postos, apenas acrescenta os 4 parágrafos que transcrevo no voto e que não se contrapõem aos fundamentos que foram adotados pelo Regional. Por isso, a proposta no sentido de não conhecer do recurso ordinário por desfundamentado. Doutor Vitor Russomano. Pelo recorrido, senhor presidente, apenas registro. Pois não. Registrada a presença do eminente advogado doutor Vitor Russomano pelo recorrido, indago os colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1471, dígito 28 de 2012, em que são partes Geraldo do Nascimento Viana
e Mineração Morro Velho LTDA e outras. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, também processo oriundo da terceira região. Os temas afirma a parte autora e recorrente que estaria configurada a violação dos artigos 9º, 60, 154 e 193 da CLT e 7º, 22 e 23 da Constituição Federal, além de haver desrespeito à NR 16 e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. A Corte de origem se apegou à compreensão não só da súmula 83, como da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, aqui remarcando a controvérsia em torno da matéria, que foi pacificada pela revisão do verbete jurisprudencial que orientou a decisão rescindenda. Por isso, a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. O doutor Vitor Russomano está pelo recorrido. Igualmente, senhor presidente. Recorrido, né? Recorrido. Isso, Portanto, apenas indago registro. dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, registrada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano Júnior pela recorrida. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1.359.800, dígito 14 de 2005, em que são partes Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, a parte Hotéis, Motéis, Flats e outros, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Rápidas, Fast Food de São Paulo. Com a palavra, Sua Excelência, o doutor relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da segunda região, que julgou improcedente a ação rescisória, aqui calcada em colusão. Há uma preliminar de nulidade por arguição superveniente de impedimento. O impedimento do relator foi estabelecido após a oposição de embargos declaratórios e agravo regimental, e foi firmada para os atos posteriores àquela manifestação por possível quebra do sigilo do seu voto. Por isso, nulidade não haveria. Nulidade do acórdão pela ausência de julgamento de agravo regimental. Aqui a matéria guarda pertinência com a compreensão da parte de que haveria necessidade de intervenção do Ministério Público, intervenção que o próprio Ministério Público entendeu desnecessária. Então, por esse fundamento, eu rejeito a preliminar. No mérito, a questão que se coloca é a ocorrência, como disse, de colusão, hipótese que há necessidade de demonstração da finalidade de fraudar a lei, o que não se evidencia na hipótese dos autos, mas, na verdade, se discute a legitimidade para a representação de categoria. Por isso, senhor presidente, por esses fundamentos que são resumidos, eu proponho a rejeição das preliminares e nego o provimento ao recurso ordinário. Perfeito. O doutor Nilton Correia está pelo recorrente. Há interesse na sustentação oral? Sim, excelência, com procuração já nos autos. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Obrigado. Eminente presidente, eminente relator, eminentes ministros, doutora procuradora. Em grande sessão, vou tentar ver se essa rescisória é uma daquelas que há de passar. E cremos que essa tem todas as condições, com a máxima vênia do eminente relator, de que passe e que seja acolhido o pleito da inicial. É um caso de colusão. Evidentemente, colusão nunca será posta nos autos com aquela prova contundente, efetiva, que chega aos autos de uma maneira reta e direta, como deveriam ser as provas. Mas ela decorre de um somatório de ocorrências que estão fora do plano do que ordinariamente acontece, para gerar um produto que não seria conseguido se não fosse aquele concerto das partes com a intenção clara de criar um prejuízo efetivo a alguém. E esse alguém é o recorrente, presidente, o sindicato. Se estabeleceu o Sindifest
que é um sindicato que obteve um registro no Ministério do Trabalho e tem tido com o recorrente, o Sintoresp, que é um sindicato tradicional na área, no segmento de restaurantes, bares e lanchonetes, etc., tem tido vários embates com relação à representação. Aqui, Vossas Excelências, têm vários precedentes, e mencionamos alguns deles no recurso ordinário e alguns em memorial, recentíssimos, agora inclusive da 6ª turma, dizendo que a representação sindical é do Sintoresp. Então, essa é uma matéria que já está começando a tomar assento forte. Digo isso a Vossas Excelências por quê? Porque quero discutir representação sindical aqui? Evidentemente não, presidente. O que se quer discutir aqui é que este tal Sindifest ajuizou uma ação de cumprimento contra esse restaurante, mesmo que está aqui como recorrido, que é um grande restaurante paulista, sequer é fast food, sequer é daqueles de refeição de segundos, ao contrário, é demorada, tem um grande cardápio, tem uma grande carta de vinhos, demora de servir refeição, etc., sequer seria fast food. Ajuizou uma ação contra ele, e antes de ser citado, aparece nos autos um acordo. Antes não havia lide, claro, formalmente não havia, tecnicamente sequer lide existia. Mas apareceu nos autos esse acordo. E nesse acordo, se discutia alguma coisa com relação ao cumprimento? Não. Nesse acordo se estabeleceu, literalmente, uma cláusula de representação. Para pôr fim à presente demanda, diz o acordo, as reclamadas nesse ato expressamente reconhecem, item 1 do acordo. Se faz um acordo, uma ação de cumprimento, para estabelecer, item 1, para pôr fim à presente demanda, as reclamadas nesse ato expressamente reconhecem o sindicato autor como legítimo representante de seus empregados. Esse é o acordo. Presidente, nós temos o artigo 46, o artigo 47 do Código de Processo Civil. Se eu estou estabelecendo um acordo que vou vitimar alguém, que vou retirar alguém da relação, o Sintoresp, no mínimo, antes da homologação, você deveria chamar o Sintoresp para dizer, e aqui? Concorda? Porque esse aqui é um acordo definitivo. Definitivamente se estabeleceu uma representação sindical em um acordo de ação de cumprimento. E qual foi o acordo da ação de cumprimento? Nenhum. É um acordo que estabeleceu excluir o Sintoresp da relação. Esse é o acordo. Qual é o projeto que duas pessoas estabelecem e entra com ação de cumprimento antes da citação, coisa de 36, 35, 40 dias após o ajuizamento, aparece nos autos um acordo dizendo, olha, quem me representa é fulano. Você me representa, eu sou representado por você. Esse é o acordo. Claramente, Bernice Vênia, como mais eminente relator, foi um ajuste. Essas são as ocorrências que não são esperadas. Isso não acontece no que ordinariamente se supõe que vai acontecer dentro de um processo judicial. Alguém ajuizar uma ação, antes da formação técnica da lide, aparece um acordo estabelecendo obrigações para terceiros, terceiro que não é chamado aos autos para discutir essa questão. Presidente, eminente egregia sessão, isso é conluio. Evidentemente, é um caso de colusão, se estabeleceu uma programação para atingir alguém. Com isto, este restaurante que repito, sequer é fast food, até faz questão de dizer, minhas comidas são artesanais, eu tenho um preparo todo especial, meus chefes são treinados no exterior, isso fast food não tem isso, são aqueles garotos que vivem fritando as comidas que nós conhecemos rapidamente, então não é o caso, mas mesmo assim, ainda que fosse o caso, não seria de permitir que eles, nessas condições, estabelecessem um ajuste para criar uma obrigação ao Sintoresp ou uma desobrigação ao Sintoresp
de maneira definitiva, assim que o Sr. Écio nos autos esteja. Caso me parece, presidente, a exceção da OJ 94, claramente aqui dessa SDI 2, parece que é um caso típico de aplicação da OJ 94, espera-se conhecimento e provimento pelas violações indicadas, inclusive os artigos 46 e 47 do Código de Processo Civil e os demais dispositivos expressamente indicados. Espera-se, com a máxima vez do eminente relator, conhecimento e provimento do recurso ordinário julgando procedente a ação rescisória. Pois não. Obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor Senhor presidente, Milton Correia. Com a palavra, Sua Excelência. eu peço vista regimental desses autos. Eu vou dar a palavra ao relator para desculpa. ele expor aí, Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Obrigado. É que ele fez apenas um resumo e... Certo. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, com relação às violações legais, a decisão que se busca rescindir é a decisão homologatória que não expendeu tese sobre os preceitos. E aqui eu faço rapidamente, porque vem à memória o óbice da súmula 2984, que é intransponível. A decisão é meramente homologatória. Com relação à colusão, só para esclarecer, toda a argumentação do recorrente e os documentos carreados aos autos, eles demonstram insatisfação com relação ao enquadramento sindical das empresas réis em ação de cumprimento. E não são suficientes a demonstrar colusão entre as partes, o que exigiria que se caracterizasse uma lide simulada, o que me parece não ser o caso. A ação de cumprimento ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Rápidas de São Paulo visava o cumprimento de convenção coletiva firmada e que reconhecida a representatividade do Sindifaz. Por isso, senhor presidente, os fundamentos aqui estão resumidos, mas estão disponibilizados a Vossa Excelência. Eu peço vênia para manter o voto. Pois não. Após o voto, Sua Excelência, o eminente relator, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, pediu vista regimental, Sua Excelência, ao ministro Cláudio Brandão. Obrigado, senhor presidente. Desculpe, porque Vossa Excelência é muito rápido, eu achei que já ia prosseguir, por isso que eu me antecipei, não, mas claro. peço desculpa a Vossa Excelência, eminente relator, Claro. por minha intempestividade e impetuosidade. Não, absolutamente. É que, às vezes, como nós temos essa praxe de antecipar o resultado e fazemos uma leitura muito sumária, aí, se há uma intenção de pedir de vista, se permite que o Tá, relator... não, perfeito. Né? Eu fui Então, vista intempestivo regimental, e Sua impetuoso. Excelência. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 322.000, dígito 63, de 2010, em que são partes LR Calçados, LTDA e outro, Mônica Mendes Vilaça Marinho e Centro de Educação Nova Serrana, LTDA. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente doutor relator, ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do TRT da Terceira Região, em que julgada improcedente a pretensão desconstitutiva, dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho. É o relatório sucintamente, senhor presidente. Senhor presidente, a decisão rescindenda consiste em acórdão do TRT da Terceira Região, em que, dado provimento ao agravo de petição da exequente, para, reconhecendo a fraude contra credores, determinar a penhora do imóvel indicado pela então recorrente. O reconhecimento da fraude contra credores pressupõe o ajuizamento de ação própria, denominada de ação revocatória, em que se busca o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que reduza o devedor à insolvência. Considerando a necessidade de ajuizamento da ação própria, com o escopo de determinar os requisitos do concilium fraudis e do eventus dani, forçoso concluir, senhor presidente, pela incompetência do juízo da Vara do Trabalho para, de forma incidental, na execução trabalhista, reconhecer nulidade do negócio jurídico. Violação dos artigos 114
da Constituição Federal, 159 e 161 do Código Civil configurada. Eu cito, senhor presidente, no corpo do voto julgado desta subseção da relatoria da desembargadora convocada, Maria Doralice Novaes, e como reforço da quarta turma da relatoria de Vossa Excelência, do ministro Barros Levenhag. Daí, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo a violação literal dos artigos 114 da Constituição Federal, 159 e 161 do Código Civil, julgar procedente o pedido de corte rescisório, rescindindo o acórdão proferido pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nos autos do processo TRT 0269 de 2006. Está nas folhas 144 e 146 do sequencial número 1, condenando a ré em honorários advocatícios no importe de R$ 577 e, em juízo rescisório, negar provimento ao agravo de petição interposto pela exequente, mantendo a decisão em que indeferida penhora de bens transferidos antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, invertido o ônus da sucumbência quanto às custas processuais. É como voto. Pois não. Doutor Renato Perim, por hora o voto é favorável ao senhor constituinte. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Não havendo destaque, e eu ressalto a propriedade da decisão de Sua Excelência, diante da distinção entre os institutos de fraude contra credores e fraude de execução. Na fraude de execução se declara apenas não se anula o negócio jurídico, se declara apenas a ineficácia da alienação em relação ao processo de execução. E, para tanto, se pode fazer no próprio processo de execução. Na fraude contra credores, não. Se tem que entrar com uma ação anulatória, revocatória, e o juiz do trabalho, ainda que tenha competência para tanto e possa ter, jamais o juiz da execução pode declarar em execução a fraude contra credores. O voto de Vossa Excelência está muitíssimo bem colocado, aliás, como só ocorreu com os votos da sua lavra. Então, assim se decide a unanimidade, nós temos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado. Registrada a presença do doutor Renato Perim pela recorrente, com procuração nos autos, doutor? Pois não, muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 14.672, dígito 25 de 2010, em que são partes Ítalo Lanfredi S.A., Indústria Metalúrgica, LTDA, Paulo Sérgia Momente, Transportadora Lanfredi S.A. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo impetrante em face de acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, em que denegada a segurança pretendida e aplicada a multa por litigância de má-fé. O Ministério Público do Trabalho manifestou-se na sequencial de número 3. Esse é o relatório, senhor presidente, sucintamente. Pois não. Na hipótese, restou verificada, senhor presidente e senhores ministros, a superveniência de acordo homologado nos autos de origem, no qual foi englobada a discussão acerca da indenização por litigância de má-fé. Assim está ausente uma das condições da ação, de modo que se impõe a manutenção da extensão do processo sem resolução do mérito, porém, ao fundamento de perda de objeto. Daí porque, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário e, no mérito, negando-lhe provimento por fundamento diverso. Exatamente. Pois não.
Dr. Robinson, pretende fazer uso Só da um palavra? registro por causa do acordo. Pois não. Registrada a presença do ilustre advogado Dr. Robinson Neves Filho, indago dos colegas se há algum destaque no voto do eminente relator. Sem destaques, assim se decide à unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 924, dígito 20 de 2012, em que são partes Andressa Cristine Schulz e Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 9ª região. Recorre à trabalhadora. O primeiro tema guarda pertinência com a violação dos artigos 5º e 55 da Constituição Federal, 765 e 845 da CLT, e é relativo às horas extras trabalhadas que foram indeferidas. E aqui indeferidas, segundo a compreensão, inclusive do juízo sentenciante na vara, pela ausência de oportuna manifestação com relação às diferenças, porventura, existentes. O óbice que me ocorre, senhor presidente, com relação ao acolhimento da cautelar, está na dicção dos preceitos pretendidos como violados pela parte dos artigos 765 e 845 da CLT. O artigo 765 diz: os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. E o 845, o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência, acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. E os fundamentos que a parte sustenta, na verdade, são relativos à tempestividade da manifestação com relação a eventuais diferenças de horas extras e a efetiva impugnação de documentos. Os artigos não protegem a tese, a evocação do artigo 555 esbarra na OJ 97, da STI 2, por isso, no particular, eu nego provimento. Prossegue ainda o recurso ordinário, entendendo violado o artigo 5º caput da Constituição Federal e 384 da CLT, com relação ao merecimento das horas extras, com relação ao intervalo entre jornada e sobrejornada para as mulheres. A compreensão da Corte é unânime com relação à recepção do preceito, e os precedentes da Casa todos evocam o artigo 5º caput da Constituição Federal. Por isso aqui, e com este particular, e afastando o óbice da súmula 83, sob este enfoque, eu proponho que se proveja o recurso ordinário para, ao final, deferir-se as horas extras pleiteadas. Com relação à existência de erro de fato, e aqui retornando à questão das horas extras em si, houve manifestação do juízo, manifestação no processo matriz, manifestação suficiente a afastar a pertinência do erro de fato evocado pela parte. Por isso, em resumo, o resultado que propõe, senhor presidente, o deferimento apenas das horas extras decorrentes do descumprimento do artigo 384 da CLT. Perfeito. Muito obrigado. A doutora Heloísa pretende sustentar? Sim, excelência. Pois não. Tem procuração nos autos? Sim. Pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Excelentíssimo ministro-presidente desta colenda Corte, ministro relator, demais ministros, data vênia o entendimento do nobre ministro relator, sempre muito sapiente. Vem aqui a recorrente pugnar por uma verificação melhor na questão das horas extras. De fato, a ação rescisória é uma ação difícil de ser conseguida, e essa em específico parece, inclusive foi o entendimento do regional,
que não poderia lograr êxito, uma vez que o regional entendeu que houve uma apreciação da prova e que o juízo singular tem, portanto, pelo artigo 131 do CPC, o seu livre convencimento, e então não haveria aqui motivos que ensejassem a procedência da rescisória quanto às horas extras. Na verdade, aqui a tese da reclamante é que a rescisória cabe aqui, pelo artigo 485 do CPC, pela violação literal aos artigos 5º, inciso 55 da Constituição, 845 e 765 da CLT, e também pelo erro de fato. Isso porque a rescisória se prende a modificar o julgado de primeira instância, que foi a única decisão onde houve julgamento de mérito. Ocorre que, quando foi oportunizada, a reclamada, na sua contestação, apresentou os controles de ponto, os controles de jornada da obreira. E foi dada oportunidade à parte reclamante para se manifestar acerca disso. Ela se manifestou, mas juntou posteriormente um relatório discriminando a diferença dessas horas extras. Tenho que ressaltar aqui a posição diferente de 2 magistrados desta 11ª Vara de Trabalho de Curitiba. O magistrado titular entendeu por bem acatar e receber, deferiu a juntada desta planilha, ainda que apresentada após a primeira manifestação da autora, e até abro aspas pelo que ele consignou, pelo princípio da primazia da realidade, pela busca da verdade real dos fatos. Ele deferiu a juntada dessa planilha. Ocorre que outro magistrado prolatou a sentença. E, quando prolatou essa decisão, ele fulminou pelo Instituto da Preclusão Consumativa a apresentação desse primeiro relatório, porque entendeu que foi apresentado após a manifestação primeira da parte. Ocorre que, após a apresentação desse primeiro relatório, que foi deferido pelo juiz titular da vara, a reclamada também apresentou a sua impugnação. E, então, a autora apresentou outros 2 relatórios em outros 2 momentos, mas tudo durante a fase de instrução. O segundo relatório que apresentou, inclusive esse segundo e terceiro relatórios, apresentando diferença de horas extras, cabe aqui ressaltar que foram em razão dos argumentos expendidos pela reclamada após a análise da sua do seu primeiro relatório. Portanto, não poderia, desde antes, ter a autora previsto que iria argumentar a parte adversa, para, no primeiro relatório, já ter consignado as diferenças. Então, o segundo relatório, em que apresentou as diferenças de horas extras, ela consignou, em que pese, então, entendermos que a reclamada tem razão em alguns pontos na sua impugnação ao nosso primeiro relatório. Nós vemos aqui que, pelo confronto simples do cartão ponto e dos olerites de pagamento, existem, sim, horas extras que não foram pagas. Só que o juízo de primeiro grau, que julgou depois este processo, fazendo ouvidos mortos ao que tinha sido deferido antes pelo seu colega titular da vara, eu peço, Vênia, para a leitura de parte desta decisão que se pretende rescindir. Abre aspas. Diz ele, apenas uma ressalva, ele reconheceu como verídico os cartões pontos, mas parte aí, tacitamente, do pressuposto que, pelos cartões pontos estarem corretos, haviam sido pagos corretamente as horas extras. O fato de se ter que reconhecer que os cartões de controle de jornada estão corretos não implica em reconhecer que os olerites também estão corretos. E ele não fez esse confronto, ele não analisou em nenhum momento isso, ele simplesmente disse, abre aspas, reconhecida a veracidade dos controles de jornada, competia à autora ter demonstrado a existência de diferenças de horas extras, o que não ocorreu oportunamente, ou seja, na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, inclusive, como já decidido pelo juízo, folhas 221. Essa ressalva aqui, essas folhas 221, justamente é a manifestação do juízo titular, que acatou, que disse ter sido apresentado o relatório extemporâneo, mas deferiu a juntada pela busca do princípio da realidade. Continua na decisão. Quando de tal manifestação, a parte deve deduzir todos os argumentos fáticos e jurídicos sobre os documentos juntados, ainda que com vistas ao princípio da eventualidade, já que com a manifestação estará a parte impedida de deduzir novos argumentos ante a ocorrência da preclusão consumativa. E lá para baixo, então, ele termina por dizer,
Portanto, não conheço do demonstrativo apresentado às folhas 159 e 220, por consequência, não merecem ser conhecidos também os demais demonstrativos apresentados, folhas 265, 331 e 369 e 370. Na verdade, o que fez o juízo de primeira instância aqui? Ele considerou toda a parte de instrução probatória como se fosse um recurso ordinário. E por que entendeu precluso a apresentação do primeiro relatório, ele estendeu essa preclusão consumativa também aos próximos relatórios, que foram apresentados em resposta a argumentos expendidos pela reclamada posteriormente. E, com base nisso, não houve mais nenhuma análise sobre as horas extras. Não confrontou os recibos de pagamento, só simplesmente disse que era real o controle de ponto e, portanto, não havia horas extras a deferir. Então, é nesse sentido que vem aqui pedir pelo deferimento da sua rescisória, do seu recurso ordinário, porque, de fato, não, apesar de ser uma questão, uma decisão de mérito, o juízo de primeiro grau ele não analisou a situação. Há aqui o erro, de fato, uma vez que, na verdade, não houve sequer a controvérsia sobre isso, né, porque não foram analisados as diferenças de horas extras apuradas, a prova não foi analisada, e é, portanto, que vem aqui pedir pelo provimento do seu recurso, na ação rescisória, bem como pela manutenção do voto do relator no que concerne ao artigo 384 da CLT. Pois não, muito obrigado, doutora Andressa. Eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, a ação rescisória, o fundamento principal é o cabimento de análise desses relatórios em que há apontadas diferenças com relação às horas extras. A sentença rescindenda disse o seguinte, aspas, reconhecida a veracidade dos controles de jornada, competia à autora ter demonstrado a existência de diferenças de horas extras, o que não ocorreu oportunamente, ou seja, na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, inclusive como já decidido pelo juízo, folhas 221. Quando de tal manifestação, a parte deve deduzir todos os argumentos fáticos e jurídicos sobre os documentos juntados, ainda que com vistas ao princípio da eventualidade, já que com a manifestação estará a parte impedida de deduzir novos argumentos ante a ocorrência da preclusão consumativa. Seria o mesmo que conhecer de recurso adesivo da parte, que já havia interposto recurso voluntário na época própria. Porém, por não ter recorrido de determinada matéria, tenta aproveitar do recurso da parte contrária para complementar o seu próprio recurso. Portanto, não conheço do demonstrativo apresentado às folhas 159 e 220 e, por consequência, não merecem ser conhecidos também os demais demonstrativos apresentados, folhas 265, 331 e folhas 369 e 370. É por essa razão, senhor presidente, que afasto da possibilidade de acolhimento do erro de fato, que houve manifestação com relação à juntada desses relatórios. Talvez a solução não fosse a melhor, eu confesso, como juiz de primeiro grau, não teria agido desta maneira, né? Teria considerado, de fato, essa demonstração, mas a senda é da ação rescisória, e pode ter havido erro de julgamento, mas não erro de fato, porque houve apreciação, houve conhecimento dessas manifestações apresentadas pela parte. Com relação à violação de preceitos legais, como anteriormente havia referido, o artigo 555, genericamente enunciado, ele desafia a compreensão da OJ 97, e os artigos 765 e 845 da CLT, talvez até favoreçam a tese da sentença rescindenda, antes de sustentar o que pretende a parte. Por isso, presidente, embora lamentando o resultado dado à lide no aspecto, eu mantenho o voto. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência, eminente relator. Sem destaques, ressalto com a propriedade do enfoque dado por Sua Excelência na questão do erro de fato, porque, na realidade, há erro de julgamento, há erro, não erro de fato. Se o juiz deixou de observar a planilha, se fez isso, se simplesmente disse que os cartões de pontos... Há um erro de julgamento, mas não erro de fato. Então, pedindo vênia à ilustre advogada, também acompanho o voto do eminente relator e proclamo que, por unanimidade, a sessão decidiu nos termos do voto do eminente ministro Alberto Bresciani. Muito obrigado.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1551, dígito 56, de 2012, em que são partes Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e EMS, SA e outra. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, a segunda sessão de dissídios individuais do TRT da 15ª Região concedeu parcialmente a segurança impetrada a fim de suspender os efeitos de antecipação da tutela nos autos de ação civil pública que tramitam na Vara do Trabalho de Hortolândia, São Paulo. A decisão atacada, senhor presidente, determinava às partes que se abstenham, aspas, que se abstenham de contratar sob a forma de estagiários, trabalhadores para exercerem atividades externas de vendas, promoção, divulgação ou outras atividades que se mostrem estranhas à formação acadêmica, sob pena de multa de R$ 20.000 para cada irregularidade. B. Se abstenham de contratar trabalhadores na modalidade de estágio, sem observância dos requisitos estabelecidos na Lei nº 11.788, de 2008. C. Que formalizem os contratos de emprego dos trabalhadores admitidos sob a forma de estagiários, mas que trabalham externamente, exercendo atividades relacionadas à promoção de vendas, divulgação ou visitas a clientes, com a comprovação nos autos em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500 em favor do trabalhador e R$ 20.000 em favor do FAT para cada contrato não regularizado. Esclarece a Corte de Origem, senhor presidente, que a empresa sofreu fiscalização do Ministério do Trabalho em diferentes oportunidades, diferentes e sucessivas oportunidades, entre março de 2006 e dezembro de 2008, e que não foram apontadas irregularidades com relação a estagiários. A inicial, nos autos principais, demonstram e já trazem prova desses atos administrativos dotados de presunção de veracidade, que não reconhecem irregularidades nas contratações de estagiários realizadas pelas impetrantes, ainda diz a Corte de Origem. Efetivamente, a matéria relativa ao reconhecimento de relação de emprego desafiaria a prova, aqui não havendo, na minha compreensão, como concluiu o regional, verossimilhança suficiente à antecipação de tutela. Houve intervenção por diversas vezes do Ministério do Trabalho e Emprego. Seriam 18 pessoas envolvidas em atividades externas, aqui que a atividade combatida pela ação civil pública como incompatíveis com as diretrizes da Lei 11.788 de 2008. A lei, na verdade, aqui registro rapidamente, não faz tal vedação, e é por isso que, não afirmando a existência ou inexistência de relação de emprego, é que me parece efetivamente não haver oportunidade para antecipação de tutela, a razão pela qual eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Pois não, muito obrigado. Doutor Alexandre Lindoso. Doutor Fernando Rogério Peluso. Por hora, a decisão lhe é favorável. Eu vou indagar aos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência, o eminente relator. Sem destaque, e assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, registrada a presença do ilustre advogado, doutor Fernando Rogério Peluso, com procuração nos autos, doutor? Com procuração nos autos. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann, processo RO 137.200, dígito 95, de 2009, que são partes Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente doutor relator, o ministro Hugo Scheuermann. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou improcedente a ação rescisória. E quem recorre é o consórcio com saúde, pretendendo a reforma dessa decisão.
Ocorre, porém, que aqui há dois aspectos que levam à extinção do processo em redução do mérito. O primeiro deles é que foi efetivado o depósito posteriormente ao ajuizamento da ação. A desembargadora relatora originária do Tribunal Regional concedeu prazo para que fosse procedido o depósito prévio posteriormente, o que é inviável, segundo o entendimento dessa subseção. Tratando-se de depósito prévio, deve ser efetuado juntamente com o ajuizamento da ação, e trago o precedente nesse sentido. E, além disso, ainda assim, ele foi efetuado em valor a menor, porque deveria ter sido efetuado o valor de 6.740, e só foi feito o depósito no valor de 6.000, aliás, deveria ter sido feito em 6.775 e foi feito em 6.740. Então, por esses dois fundamentos, senhor presidente, é que estou propondo a extinção do processo sem resolução do mérito e determinar a restrição do depósito ao autor. Perfeito. Doutor Alexandre, tem interesse em sustentar? Não, Excelência, apenas o registro, não sem antes desejar a Vossas Excelências um proveitoso ano de 2014. Muitíssimo obrigado pela gentileza. Registrada a presença do ilustre advogado, doutor Alexandre Lindoso. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide. A unanimidade, nós temos do voto do eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Processo, ação rescisória 58.742, dígito 47, de 2010, em que são partes João Gomes dos Santos Neto, Precisão, Prestação de Serviços em Recursos Humanos, LTDA, e Banco Santander Brasil, S.A. Com a palavra, Sua Excelência, ao eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Aqui, senhor presidente, senhores ministros, é o reclamante da ação da reclamatória trabalhista que propõe a ação rescisória. Ele busca desconstituir um acórdão proferido pela colenda SDI 1 desta Corte, no julgamento de recursos de embargos em recurso de revista. E o que ele diz é que haveria erro de fato, porque havia uma premissa equivocada de que a sua contratação teria ocorrido após a promulgação da atual Constituição da República, quando seria incontroverso que ele foi contratado anteriormente à Constituição. E, por isso, então, não teria sido reconhecido o vínculo de emprego com a sociedade de economia mista. Na realidade, eu estou propondo, em primeiro lugar, rejeitar as preliminares que foram arguidas. A primeira delas é a ausência de recolhimento de depósito, porque foi deferida o benefício da justiça gratuita pelo relator originário, dispensando o depósito prévio, portanto, e os demais pressupostos de Constituição de desenvolvimento válido e regular do processo estão presentes. Mas, no mérito, essa questão da contratação anterior ou posterior à Constituição da República não foi o fato relevante para a decisão da colenda SDI 1, e sim o fato de que não havia vínculo de emprego diretamente com o tomador do serviço. Esse foi o fundamento. O fato de ter sido antes ou depois foi uma mera referência na decisão de embargo de declaração, em virtude da provocação do autor da ação rescisória, mas não foi o fato primordial e fundamental para que assim decidisse. E, portanto, assim não tem como reconhecer erro de fato. E propondo julgar improcedente o pedido deduzido. Perfeito. O doutor revisor. Senhor presidente, da mesma forma que senhor excelente relator, também eu voto no mesmo sentido, ressaltando um aspecto também destacado por sua excelência no voto, que a questão fundamental era a possibilidade ou não de ser terceirizada aquela atividade. Esse foi o fato que levou à reforma da decisão. Razão pela qual, como disse sua excelência, é irrelevante ou não ter sido contratado antes ou depois, mesmo porque a hipótese da terceirização admitida na forma da súmula 3313 desta Corte. Portanto, voto no mesmo sentido de sua excelência. Pois não. Doutor Vitor Russomano, por hora o voto, os votos lhe são favoráveis. Eu indago da doutora Maria Cristina da Costa Fonseca se tem interesse em sustentar. Senhor presidente, vou requerer apenas o registro com procuração nos autos. Muito obrigado pela atenção. Então, indago dos colegas se há algum destaque aos votos de Sua Excelência, o ministro relator e o ministro revisor. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto do eminente relator, ministro Hugo Scheuermann, conseguindo registrada a presença,
dos ilustres advogados, doutora Maria Cristina da Costa Fonseca e doutor Vitor Russomano Júnior. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo ministro Hugo Scheuermann, processo RO 39.600, dígito 26, de 2012, em que são partes Coteminas S.A. e José Lima da Silva Filho. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente e doutor relator, ministro Hugo Scheuermann. Aqui trata-se de um recurso ordinário da autora, Coteminas, e o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que negou o provimento ao agravo regimental e manteve, assim, a decisão monocrática, declarou a decadência. E, em síntese, em suas razões de recurso ordinário, a autora alega que a decisão recorrida contrariou o entendimento da súmula 100, item 3 desse tribunal, e reiterativa jurisprudência essa corte, no sentido de que o não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade de representação protrai o termo inicial da contagem do prazo decadencial. E, efetivamente, neste aspecto, tem razão a recorrente, porque a súmula é clara no sentido de que apenas não protrai o termo inicial da contagem do prazo decadencial quando o recurso é inexistente, não o caso de irregularidade. Ocorre, todavia, que, mesmo se considerando, assim, esse entendimento, há decadência. Por quê? Porque, contados o prazo de 8 dias da decisão que julgou os embargos de declaração, ainda assim, a ação rescisória foi proposta a destempo. Eu destaco aqui que não se conta o prazo de 15 dias, conforme precedentes que eu trago, e sim o de 8 dias, que, em tese, poderia caber para o recurso de embargos. Por isso que, com fundamento diverso, é que eu nego o problema. Perfeito. Doutor Vitor Russomano. Senhor presidente, o que se destaca, se este é o fundamento, é apenas isto: o prazo é de 8 ou de 15 dias. Isso. Parece-me que fica este o elemento nodal do questionamento. E a decisão em agravo de instrumento, julgado normalmente, razão pela qual o recurso de embargos é incabível nos termos da súmula 353. É recurso incabível e, portanto, ele não é aplicável o prazo correspondente de 8 dias. Inclusive, se fosse interposto o recurso de embargos, ele, inclusive, não projetaria o prazo decadencial da ação rescisória, nos termos da súmula 100. Então, qual era o recurso cabível? Era o recurso extraordinário. E, por via de consequência, o prazo é de 15 dias. Razão pela qual, afastado, acatado os demais fundamentos articulados, o prazo é de 15 dias, porque é decisão em agravo de instrumento. Ele não havia sido conhecido num primeiro momento, mas o foi posteriormente em agravo. Passou-se a julgamento do agravo de instrumento negado provimento. Pois não. Ministro Hugo Scheuermann. Eu trago precedente nesse sentido que, em tese, não se questiona o recurso cabível, e sim que é o prazo de 8 dias para o recurso de embargos, em abstrato. Se não me falha a memória, nós temos nos orientado aqui pela constatação prévia do cabimento ou não do recurso. Em sede de agravo de instrumento, não cabe mesmo o recurso de embargos, e sim o recurso extraordinário. Não seria, penso eu, com todas as vênias, razoável exigir-se que a parte se valesse de um recurso sabidamente incabível, porque, inclusive, poderia ser apenada como litigante de má-fé. Mas a questão está aberta. Eu indago dos colegas se algum destaque no voto de Sua Excelência nesse único aspecto do prazo de 8 ou 15 dias. Na sequência, após o voto como vota o ministro Emanuel Pereira? Ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, essa questão, de fato, merece uma posição desta sessão, porque houve um caso em que eu, embora não divergindo do eminente relator, trouxe a debate, não me lembro agora, não me recordo se exatamente a matéria objeto de julgamento envolvia recurso de revista ou agravo de instrumento. E naquela oportunidade, inclusive, o advogado sustentou da tribuna, etc., e nós firmamos o entendimento que o prazo era de 8 dias. Mas
insisto nesse aspecto, não me recordo se naquele caso era agravo de instrumento ou recurso de revista. O que cabe a esta Corte estabelecer definitivamente é o entendimento quanto ao aspecto ora debatido. A mim me parece que se não cabe o recurso de revista para a decisão proferida em agravo de instrumento, seria o prazo de 15 dias. Agora, o que a sessão firmou o precedente, se não me falha a memória, como destacou o ministro relator, que se faria a análise de julgamento do recurso cabível em abstrato e não no caso concreto, mesmo porque o recurso de agravo poderia ser provido, julgado a revista, e caberia, ao final, embargos para a SDI. Mas eu voto com o ministro relator. Todavia, não me furto a possibilidade de, se a sessão firmar uma posição que, em agravo de instrumento, porque não cabe recurso de embargos, o prazo seria de 15 dias para o extraordinário, se o entendimento do colegiado. Faço essa ressalva porque eu suscitei esse debate há algumas sessões passadas, as primeiras, e naquela oportunidade foi esclarecido a mim que era a posição da SDI nesse sentido. Mas voto com o relator. Pois não. Ministro Caputo Bastos, como vota Vossa Excelência? Não? Agora o ministro Emanuel Pereira. É que eu estou aqui na ministra Emanuel Pereira. Senhor presidente, o eminente advogado da tribuna levanta um ponto, como ele muito bem se referiu, nodal nessa questão desse processo. Eu vou pedir, presidente, até para amainar um pouco a preocupação, eu vou pedir vista regimental desse processo e, se possível, trarei o mais rápido possível para que muito apropriado. Podemos então deliberar sobre o que foi levantado da tribuna, presidente. Perfeito, muito prudente, muito apropriado, porque eu tenho na lembrança, e tanto quanto o ministro Cláudio Brandão talvez possa me enganar, mas sempre me orientei nesse sentido. Quando é agravo de instrumento, seria exigir demais que a parte ingressasse com recurso de embargos, porque levaria, inclusive, uma litigância de má-fé, porque, sabidamente, é recurso incabível. E sempre me orientei aqui na bancada pela contagem do prazo quinzenal do recurso extraordinário. Mas Vossa Excelência, muito apropriadamente, como pedido de vista, irá nos esclarecer por onde caminha a humanidade, né? Então, vista regimental, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 41.900, dígito 81 de 2011, em que são partes Eduardo Facine de Ataíde e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, sendo breve, uma preferência é pelo recorrido, eu estou negando provimento ao recurso. Se Vossa Excelência, demais ministros e o advogado quiser esclarecimento, eu o farei. Perfeito. Documento novo que nos caracteriza. Documento novo, descaracterização. Doutor Russomano, o voto lhe é favorável. Consignada a presença do ilustre advogado, indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente e culto relator, ministro Cláudio Brandão. Acabaram-se as preferências. Eu posso solicitar aos colegas um pequeno recesso de 5 minutos? Então, suspensa a sessão e retornaremos logo em seguida. Esse daqui já foi julgado, né? Declaro, por favor, queiram sentar-se. Declaro reaberta a sessão e vamos passar ao julgamento das planilhas, a começar com a planilha de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira.
Planilha do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 253, dígito 87 de 2013, ao processo RO 14.305, dígito 98 de 2010. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu não tenho destaques, eu fico à disposição, senhor presidente. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha do ministro Emanuel Pereira à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 121, dígito 03 de 2013, ao processo RO 7.938, dígito 84 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, também estou à disposição. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 233, dígito 22 de 2012, ao processo RO 29.000, dígito 59 de 2012. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Caputo Bastos. Presidente, não tenho destaque espontâneo, estou à disposição dos Pois não. eminentes colegas. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos da planilha do eminente relator, ministro Caputo Bastos. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann, processo RO 63, dígito 34 de 2012, ao processo RO 9.200, dígito 79 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Scheuermann. Sem destaques, fica à disposição. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaque, são julgados à unanimidade todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Hugo Scheuermann. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 663, dígito 66 de 2012, ao processo RO 900, dígito 37 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Também, senhor presidente, não tenho destaque, fica à disposição de vocês, senhor ministro, Algum colegas. destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, à unanimidade. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos ilustres ministros, da douta subprocuradora-geral e das servidores e servidores da sessão e declaro encerrada essa sessão.